Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse capítulo Jesus estava a ensinar acerca da oração. E ele começa a ensinar o Pai Nosso e depois também na persistência que nós devemos ter na oração. E ele diz assim: pede e dar-vos-á, o que pede receberá. Mas no final, nesse versículo me chama a atenção, porque ele diz assim: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. E eu fiquei assim: como assim, Senhor, pedir o Espírito Santo? Porque quando a Bíblia diz pede e dar-vos-á, nós ficamos, naquela expectativa que eu necessito de um carro, necessito de um trabalho, eu vou bater a porta do Pai, vou orar ao Senhor e Ele vai me dar. Então, como é que o Senhor aqui está a dizer que quanto mais o Pai, quanto mais Deus vos dará o Espírito Santo a quem o pedir? E fiquei a perguntar ao Senhor. E ele simplesmente respondeu: o Espírito Santo, sim. Nós devemos pedir o Espírito Santo. Por quê? Porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, vai dizer: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. E aí eu encontrei a minha resposta. Devemos pedir o Espírito Santo, sim, porque o Espírito Santo, primeiro, é quem sonda os nossos corações, é quem conhece os nossos corações, e depois, porque Ele é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, De acordo à vontade de Deus. De acordo à vontade de Deus. Então, em vez de eu diretamente ir, Senhor, me dá carro, me dá casa, às vezes aquele tempo, para aquele momento, para aquela estação da tua vida, não é carro que você deve receber. Então, devemos pedir o Espírito Santo para que interceda por nós, porque por meio dele, a vontade de Deus vai se realizar em nós. Então, eu entendo que nós devemos pedir o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Espírito Santo sonda os nossos corações e ele sabe o melhor para nós. Então, vamos mais do que pedir o carro e a casa e o trabalho. Devemos ansiar pelo Espírito Santo, devemos desejar ter intimidade, comunhão, viver, andar com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe.